voltamos a falar aqui sobre a nossa disciplina Serviço de Quarto de Navegação SQN3 do curso do APAC CTR do módulo 2001, falando sobre unidade 1.0, equipamento de governo de navegação, e o subitem 1.10, identificar as curvas de desvio da agulha magnética e as de erros da agulha giroscópica. Na aula anterior nós falamos sobre o desvio da agulha padrão e o ângulo formado entre o norte magnético e o norte da agulha, contado a partir do norte magnético para leste e para oeste, como foi mostrado naquele Calunga, né? Eu fiz o Calunga lá naquele programa de computador que eu tenho aqui no meu laptop, para mostrar o desenho chamado de Calunga, sobre a diferença entre o norte da agulha padrão e o norte magnético. Então existe três nortes na nossa navegação marítima. É o norte verdadeiro, que é aquele que tem na carta de navegação, que é contado pelo meridiano, né? Pelos meridianos da Terra, que são os meridianos de longitude, apontam na direção do norte verdadeiro da Terra, que é o norte geográfico. O norte magnético, que é contado a partir do norte verdadeiro devido à declinação magnética causada pelo campo magnético da Terra, que é também uma situação local, quer dizer, cada lugar da Terra existe uma declinação magnética. Cada lugar da Terra, por exemplo, a declinação magnética no Rio de Janeiro é diferente da declinação magnética no Belém, e também é diferente da declinação magnética em Nova York. Se o navio estiver em Nova York, a declinação magnética é uma, se estiver em Belém é outra, se estiver no Rio é outra. Então, a carta de navegação local do porto é que vai dizer qual é a declinação magnética local nesse porto onde o navio está navegando, ou na costa, ou em longo curso. Quer dizer, existe carta de campo magnético da Terra mundial. Quer dizer, existe uma carta lá no navio que fica na Tepara, mostrando os campos magnéticos, a declinação magnética de cada lugar no globo, né? Cada lugar no globo. Tem lugar que a declinação magnética é zero, que eu não me lembro bem onde fica, lá próximo das Bermudas, por aí assim, que a declinação magnética é zero. Tem lugar que a declinação magnética é 3, é 2, é 5, é 4. Vai depender do local, né? Que é para leste ou para oeste. Então, o globo, traçaram-se todas as linhas magnéticas da Terra nessa carta de navegação global, só para verificar a declinação magnética. Então você sabe que se você traçar um rumo nessa carta de campo magnético, qual é a declinação magnética que você vai passando a cada momento que você for colocando a sua posição nessa carta de navegação magnética. Mas não é preciso isso, porque hoje em dia o GPS, ele tem na parte de computação dele em terra, e também mandado pelo satélite e enviado para o navio, os dados do GPS, ele também tem os declinação magnética no GPS. Não que o GPS seja uma agulha magnética, é que ele recebe dados de terra sobre aquela localização que o navio está lá, com os dados do GPS, né? O posicionamento do navio na carta de navegação e no próprio aparelho do GPS, através da antena do GPS, ele envia dados para o navio, da latitude e longitude do navio e a declinação magnética local. Você vai no menu do GPS, ou às vezes na própria tela você bota na configuração do GPS que você quer que o GPS ele mostre o rumo da giro, porque o GPS está ligado também com a agulha giroscópica mestra, está interligado eletricamente. Então mostra lá o rumo da giro do navio, da navegação do GPS, mostra o rumo do fundo do navio, com a corrente atuando em cima do navio, o rumo do fundo, mostra o rumo da agulha padrão do navio, também magnético, e a declinação magnética local. Quer dizer, não é preciso você ver na carta de navegação que está na tua frente de papel, se você estiver fazendo uma navegação eletrônica, no caso da carta da carta eletrônica, a navegação eletrônica, está lá o
declinação magnética local. Então você pode calcular a variação total, pode calcular o desvio da agulha, tudo usando os dados que está no GPS ou toda a própria carta eletrônica que tem a bordo do navio. Então esses dados já é fácil de encontrar no navio. Necessário você, por exemplo, atualizar a declinação magnética de uma carta de papel que é de 2000 para 2021 ou 2020, se o próprio GPS já dá os dados da declinação magnética atualizado, entendeu? Então você pode até fazer uma comparação. Você pode pegar os dados que está na carta de papel, atualizar pela uma calculadora, né? Ver o número de anos, multiplicar pela correção que é feita anual, aí você vai ver que o GPS está certo, está certinho lá. Tem GPS que ainda dá em grau, minuto e segundo, declinação magnética, dá grau, minuto e segundo. Tem GPS que dá em grau com décimo de correção, né? Por exemplo, declinação 20,5 graus para oeste. Dá até o valor em oeste ou leste, a letra, bota lá. Então, quer dizer, hoje pela navegação eletrônica, né, tudo é mais fácil. Então, nós vamos aqui para o item 1.11, que fala sobre descrever como obter o desvio da agulha magnética e o erro da agulha giroscópica, né? Como obter, né? A variação total, chamada VT, variação total é a diferença entre o rumo da verdadeira e o rumo magnético, né? Variação total. Desculpa. A variação total é a diferença entre o rumo da agulha padrão e o rumo da giroscópica. O rumo da agulha padrão e o rumo da giroscópica. Porque aí o rumo da giroscópica ela já está incluído o erro da agulha giroscópica. E o rumo da agulha padrão já está também incluído o desvio da agulha padrão. Então a variação total é a diferença entre o rumo da giroscópica e o rumo da agulha padrão e o rumo da giroscópica. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha, contada a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. Contada a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. Novamente eu vou incorrer aqui naquele caso que eu vi agora há pouco, né? No nosso Calunga. Vou puxar o Calunga para você ver o que é variação total para entender melhor o nosso Calunga aqui, que eu vou desenhar de novo aí para mostrar a nossa variação total. Estou procurando aqui o programa de computador que o desenho está aqui. Esse aqui, Paint. Então, vamos ver aqui o que é variação total pelo Calunga. Variação total, VT. Vamos desenhar aqui o nosso Calunga. É o norte verdadeiro da Terra, né? Ponto cardeal leste aqui, à direita. Ponto cardeal oeste à esquerda, né? Todo tempo é assim, tá? E aqui é o nosso sul, né? Sul. Ponto cardeal sul. Como nós vimos aqui, norte magnético depende da inclinação magnética, certo? Lá naquele outro Calunga. Então
que nós temos aqui declinação magnética. Nós temos aqui também agora, foi desenhado lá naquele outro Calunga, nosso norte da agulha padrão, que é o desvio, né? Norte da agulha padrão, que é o desvio do norte magnético do navio, da agulha do navio, né? Devido aos ferros do navio e tal, o campo magnético do navio. Aqui se chama desvio da agulha padrão. Desvio da agulha padrão. Certo? Esse aí, declinação magnética, desvio da agulha padrão, norte magnético, norte da agulha padrão. Variação total é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro da Terra, que é o norte geográfico, né? E o norte da agulha padrão. Vou botar aqui padrão aqui, ficar mais. Então aqui no slide, contado a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. Quer dizer, a variação total, ela também tem o sinal leste-oeste. Para a direita é leste, para a esquerda é oeste. Mas a partir do norte verdadeiro, né? Então, vendo aqui no Calunga, a variação total ela vai do norte verdadeiro. Norte verdadeiro que é aqui, né? Nosso norte verdadeiro que é aqui em cima. É o norte da Terra. Até o norte da agulha. Então a variação total ela é contada a partir de o norte verdadeiro até o norte da agulha. Então aqui é mais uma contagem. Esse aqui que é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha se chama variação total. Tá aí. Essa definição aqui, variação total é o ângulo formado, é o ângulo formado, é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha padrão, contada a partir do norte verdadeiro para leste ou para oeste. Norte verdadeiro para leste ou para oeste. Então, agora ficou bem claro aí a definição do variação total. A variação total. Então temos declinação magnética, tem desvio da agulha padrão. Declinação magnética causada pela linha de imantação da Terra. Desvio da agulha padrão é causado pelo campo magnético do navio. O norte magnético é com relação à declinação magnética, que são as linhas de força que cobrem a Terra, né, do ímã da Terra. E o norte da agulha padrão é o campo magnético que está direcionado na direção do norte magnético, mas tem um desvio devido causado ao campo magnético dos ímãs de bordo. O campo magnético de bordo. E a variação total nada mais é de que a somatória, nesse caso aqui, de declinação magnética mais desvio da agulha. Esse ângulo aqui, ó, total, é a declinação magnética mais desvio da agulha. Então você pode fazer a seguinte fórmula, ó. A variação total é igual desvio da agulha padrão, melhor botar logo que é a maior, né? No caso, declinação magnética mais desvio da agulha padrão. Então essa é uma primeira fórmula, né,
que vai surgir aí no caso. Opa, desculpa aí. Primeira fórmula que vai surgir no caso, com relação ao nosso Calunga, sobre interpretação de que seja variação total. Se você quiser saber o que é a declinação magnética, o valor, é só chegar para cá. A declinação magnética é igual a variação total menos desvio da agulha, por exemplo. Se você quiser aqui saber quanto é a declinação magnética é igual fixa esse elemento aqui na fórmula, deixa esse aqui, declinação magnética, variação total menos esse que passar para lá como menos, esse passar para lá como menos, troca o sinal. Então, variação total menos desvio da agulha padrão. Daí a segunda fórmula já formada por essa matemática aqui. Então, a geral, a variação total é declinação magnética mais desvio da agulha. A declinação magnética é quanto? Variação total menos desvio da agulha. Variação total menos desvio da agulha, esse ângulo aqui. Então, desse Calunga aqui, a gente tira 3 fórmulas. Essa e mais outra. Se eu quiser saber o valor do desvio da agulha padrão, eu boto desvio da agulha padrão é igual a declinação magnética ou a variação total, que é maior aqui no caso do ângulo, né? Esse ângulo aqui é maior, bota aqui variação total, que o ângulo é maior, menos. Para você fazer a matemática aqui, essa matemática aqui correta, você olha primeiro os ângulos, quem é maior, quem é menor aqui. Então você sempre diminui o maior do menor. Por exemplo, variação total é a soma do ângulo maior com o menor, DMG mais DAP. Já o DMG aqui, ó, é igual ao que? O maior menos o menor, VT menos DAP. O DAP é o que? É o maior VT menos DMG, certo? Então você tem que ver isso aqui para fazer a matemática. Se você não fizer isso, vai dar valor negativo. Então não existe ângulo com valor negativo aqui. Essa matemática lá da agulha magnética não existe. Então está aqui as 3 fórmulas formadas de uma só. Então aqui você tira quem aqui, né? A matemática, quer saber a variação total para essa matemática aqui, a declinação magnética de desvio da agulha. Os cálculos, né? Você tirou aqui da visualização do Calunga. Então isso é importante, esse cálculo aqui, para você fazer os cálculos lá no navio, para saber a marcação de determinadas coisas lá que você está fazendo a marcação lá na lidade ou então no radar, para transformar, né? Então, vou colocar aqui mais um Calunga da variação total. Tudo isso aqui eu vou passar lá para a plataforma do IAD, viu? Você baixar lá no teu computador aí, do teu laptop. Calunga da variação total aqui. Aqui é a variação total. Se você fizer a prova, o Calunga, definir variação total, a variação total é o que? É o ângulo formado entre a declinação magnética e o desvio da agulha, variação total. Ou então, a variação total é o que? É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha padrão. Todos os dois estão corretos. Variação total é a declinação magnética mais o desvio da agulha, nesse caso aqui, certo? Ou então, variação total, que é o correto, mais correto, vai do norte verdadeiro, é o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha padrão, como está aqui na definição. É o ângulo formado entre o norte verdadeiro e o norte da agulha padrão. Essa que é a definição de variação total. Então aqui a variação total da agulha nada mais é do que a soma algébrica das 12 correções que tem que ser feitas à direção fornecida pela agulha magnética, ou seja,
a declinação magnética e o desvio da agulha. Desvio da agulha padrão. Desvio da agulha padrão, né? Desvio da agulha padrão. Certo? De vez em quando eu vou ter que corrigir esses slides, né? E foi de outras aulas antigas aí. Essas falhazinhas a gente tem que corrigir na medida que a gente vai ministrando as aulas, você vai corrigindo para ficar bem nítido para o aluno entender na cabeça dele que DAP é desvio da agulha padrão, a fim de se obter direção verdadeira que o que interessa ao navegante. A variação total, como está aqui nessa fórmula, é aquela mesma fórmula que eu fiz agora há pouco aqui. Está aqui, declinação magnética mais DAP. Ou pode ser mais ou menos DAP, como ele colocou lá, mais ou menos, quer dizer, porque ficou mais porque a declinação magnética está para oeste e o desvio da agulha está para oeste. E a variação total é a soma dos dois, que estão tudo para oeste. Mas pode ser que a desvio da agulha esteja para leste, desvio da agulha para leste. Aqui, então esse valor fica menos aqui, já fica subtraído, entenderam? Se for o desvio para leste, então a variação total vai ser declinação magnética menos o desvio da agulha padrão, como está aqui no slide aqui, ó. Então você tem que colocar a variação total igual a declinação magnética mais ou menos, é a fórmula, mais ou menos desvio da agulha padrão. Então essa é a fórmula geral da variação total. Nomes iguais, quer dizer, observação, nomes iguais soma, nomes contrários subtrai se dá no maior do maior. Quer dizer, se a declinação magnética aqui for o mesmo nome do desvio da agulha, quer dizer, tiver para oeste, né, soma. Tiver para leste, soma. Mas se tiver contrário, subtrai e dá o valor do maior. O valor do maior quer dizer o valor angular maior, entendeu? Como eu disse lá naquela parte lá, que aqui, ó, esse ângulo é maior que esse, então você subtrai esse desse, subtrai esse desse, ou soma esse com esse. Como os dois estão para oeste, vai somar. Mas se esse estiver para a direita, esse vai subtrair desse. É o caso da fórmula aqui. Mais ou menos, então vai ficar menos aqui, certo? Então, essa é a matemática, a fórmula geral para calcular a variação total. Para que serve essa variação total? Para que serve essa variação total? Justamente para você fazer as mudanças de rumo do navio magnético para rumo verdadeiro na carta de navegação. Por exemplo, a minha agulha giroscópica deu fora. Eu estou sem giroscópio. Aconteceu viajando num navio naquela época lá antiga, um navio bomba daquele do Lloyd, e só tinha uma agulha giroscópica. Ele não tinha duas, porque hoje em dia o navio, de acordo com a legislação internacional de segurança, navegação, BSM Code, né, e várias outras como SOLAS, né, as convenções internacionais, que as cobranças da IMO, através dos governos, né, onde está os navios, onde está o armador no navio, a bandeira do navio, é cobrado que tenha duas giroscópicas a bordo, uma principal e outra secundária, como eu falei para vocês. Mas esse navio ele não tinha duas giroscópicas, porque naquela época as convenções internacionais de segurança na navegação, o ESM Code, não existia naquela época. Código Internacional de Gerenciamento de Segurança, é o ESM Code, não tinha naquela época. Aí devido aos vários naufrágios que teve, aborroamento, colisão de navio, ou com cais, ou com navio, os aborroamentos e as colisões, a situação de sinistro, né? Incêndio, explosão, tudo, morte. Aí veio o ESM Code para acertar esse negócio. Agora todos os navios têm que ter dois radar operando normalmente, duas giroscópicas, 2 GPS, 2 sistemas de navegação eletrônica, tudo duplo, entendeu? Se tiver dar o fora um, tem o outro lá. Se tiver um problema em um, tem o outro. Mas esse navio não tinha duas giroscópicas. O que acontece? A giroscópica, que era grande, o invólucro onde tinha a giroscópica, ela tem o giro, a giroscópica, ela gira dentro de um invólucro de ferro, de aço. E lá dentro, o que faz a corrente elétrica, o líquido que interage para fazer a passagem da corrente elétrica para o giroscópico que gira dentro da giroscópica é o mercúrio,
que é o metal condutor de eletricidade. Aí essa cúpula onde estava giroscópica, o motor, que gerou em alta velocidade, ela com o tempo, ela pegou uma ferrugem e furou. Aí o que acontece? Como ela furou, caiu tudo no chão lá, onde estava a parede, a giroscópica, o mercúrio. Aí ela perdeu o contato elétrico, então a giroscópica deixou de girar, porque ela só girava quando a corrente elétrica passava pelo mercúrio e fechava o circuito com o giroscópio, entendeu? Era isso que aconteceu lá. Aí, pô, nós saímos no porto, aí o navio sem a giroscópio, o que acontece? Tem que saber a variação total, que é a diferença entre a declinação magnética e desvio da agulha, né? Ou a soma ou a subtração, ou então a diferença entre o que estava marcando na rumo da giro e o rumo da agulha padrão. Também você pode fazer isso. A variação total é também a diferença entre o rumo da giroscópica e o rumo da agulha padrão, porque o rumo da agulha padrão é o magnético. O rumo da agulha padrão é o magnético, né? Que não é o rumo magnético da Terra, mas o rumo da agulha padrão a partir do norte da agulha padrão, que é o rumo da proa do navio. Então o rumo da agulha padrão, que é da proa do navio, é o rumo magnético, né? Diferenciando do rumo da giroscópica, que é da proa do navio da giro. Essa é a variação total também. São essas duas fórmulas que definem a variação total. A diferença entre o rumo da agulha padrão e o rumo da agulha giroscópica, ou a diferença entre a variação total, né, e declinação magnética e desvio da agulha, como está aqui no slide. Aí acontece que essa variação total é que você vai fazer a somatória com o rumo verdadeiro que você vai traçar na carta. Aí vai dar o rumo da agulha padrão que você tem que navegar com o navio, a proa do navio, para botar na agulha magnética lá do Tijupá. Aí, por exemplo, eu vou traçar um rumo da minha agulha, o rumo verdadeiro na carta náutica, com a lápis e caneta, ou lápis e lapiseira e a régua paralela de um ponto ao outro, A e B. E aí o rumo é, por exemplo, assim, 90 graus. Aí minha variação total deu para oeste 20 graus. Aí vou somar, né, os 90 graus mais 20 vai dar 110. Então o rumo da agulha que eu tenho que falar para o timoneiro para ele seguir na agulha magnética, no visor lá, do tubo telescópico que sobe lá para a agulha magnética, ele está vendo na frente dele, 120 graus ele vai marcar lá. E aí 110 graus, 90 mais 20 dá 110 graus. Aí quando ele estiver aproado com 110 graus do rumo da agulha padrão, que é o rumo magnético da proa do navio, ele vai dizer, ó, eu estou com o rumo magnético aqui 110 graus. Aí marca assim, aí ele vai ficar navegando com 110. Acho que agora deu para entender, né? Você já tomou conhecimento de que a proa de uma embarcação pode ter 3 nortes de referência. É o que eu falei agora há pouco. Norte verdadeiro, norte magnético e o norte da agulha padrão. Observe a figura 2.14 e verifique através do Calunga que é este desenho do norte verdadeiro, norte magnético e do norte da agulha, como fica mais claro entender o que é variação total. Neste exemplo, a declinação magnética é 12 graus e o desvio da agulha é 3 para leste, portanto a variação total da agulha será 12 para leste mais 3 para leste igual a 15 graus leste. Quer dizer, porque os dois sinais, ó, leste, né, a declinação magnética é 12 leste e o desvio da agulha padrão é 3 leste, então mesmo sinal soma, como eu falei agora há pouco nesse aqui, ó. Nomes iguais soma, nome contrário subtrai. Então a variação total vai ser 12 mais 13, 15 graus leste. Então essa variação total que eu vou jogar em cima do rumo verdadeiro para achar o rumo da agulha padrão, em cima do rumo verdadeiro do navio. Aqui no caso, ó, sempre que você fizer um cálculo desse tipo, faça o Calunga também, pois facilitará o entendimento e a compreensão da soma algébrica. Perceba também que a direção verdadeira, rumo verdadeiro, em que está navegando, a embarcação é de 105 graus. Então aqui está a proa do navio, né? O rumo verdadeiro, que é da carta náutica, riscado lá, como eu falei, com a régua paralela e a lapiseira, 105. A declinação magnética aqui é leste, para a direita, oeste, para a esquerda, no ponto cardeais, né? A declinação magnética deu 12 graus para leste, sinal leste aqui, certo? E o desvio da agulha
deu 3 graus para leste também. Então a variação total é o que? 12 mais 3, 15 graus leste. 12 mais 3 deu quanto? Variação total 15 graus leste, certo? 15 graus leste, tá? Então tá aí. Essa variação total é que vai dizer qual o rumo da agulha magnética, rumo da agulha padrão. Então você vai pegar a variação total, vai pegar o rumo verdadeiro, que é da carta. Como deu tudo para leste, que é para a direita, olha aqui, ó, rumo verdadeiro, escada na carta 105. A variação total vai indicar o norte da agulha padrão aqui, ó, certo? Que é a declinação magnética mais o desvio da agulha padrão. Então deu 15, certo? Então você vai pegar 105 graus, vai pegar a variação total, subtrair de 15 vai dar quanto? 90 graus. 105 menos 15, 90 graus, certo? 90 graus. É aqui que é a matemática que você vai usar a variação total para calcular o rumo da proa do navio magnético, que conta a partir do norte da agulha padrão até a proa do navio. Então qual é o rumo que o navio vai seguir magnético, que eu vou falar para o timoneiro? Vai ser meu rumo verdadeiro menos a variação total, 90 graus. Aí quando eu disser assim, timoneiro, marca assim 90 graus, aí ele vai botar 90 graus lá na agulha magnética, lá no visor dele. Aí 90 graus vai corresponder ao que? Ao rumo verdadeiro? A 105, por causa da variação total. Então 90 mais 15 dá quanto? 105. Tá certo? Eu acho que agora está entendido, né? Mas é bom você sempre fazer o calunga, se habituar ao calunga, por causa da matemática aqui, da álgebra, né? Para você ver os valores dos ângulos que você tem que ver aqui, tá? Então vai existir vários cálculos de... Por exemplo, no caso aqui, a variação total deu para leste, a desvio da agulha padrão deu para leste, e a declinação magnética local da carta de navegação ou do GPS deu 12 graus para leste. Então tudo para leste aqui, né? Entendeu? Aí então, os 105 graus foi feita a diferença, 105 graus tá verdadeiro, menos a variação total, vai dar o rumo da agulha padrão, que é a proa do navio. Eu tenho que governar na agulha magnética do navio lá em cima do Tijupá, 90 graus. Essa aula aqui, número 3 não, já número 4. Deixa eu ver aqui. É número 3. Número 3 vai até o slide número... número 4, aula número 4 vai até o slide número 61, que é esse que está aí. Eu vou terminar essa aula número 3 aqui. Vou falar sobre unidade 1.12, citar as principais ordens do leme que são usadas no governo da embarcação. Isso aqui todo mundo já sabe aí, que você já viu lá da embarcação, né? São todos do APAC, né? A maioria toda é contramestre, né? Já vai passar de marinheiro de convés para contramestre, que é o curso, né? Tem contramestre fluvial com certeza na turma de vocês. Contramestre fluvial, então sabe já de prática a bordo, quais são as ordens de leme que tem que dar pro timoneiro, né? Quando o cara falar leme 15 graus a boreste bombordo, o timoneiro, o prático vai falar, claro que o prático, preste atenção, quando você vai entrar no porto, sair do porto, até mesmo em viagem, carregar tirar o timão do piloto automático para o governo manual. Então quando você passar do piloto automático para o governo manual, o timoneiro tem que estar presente, não passa disso, ele vai ficar com o leme na mão dele, no timão, e recebendo ordem do oficial de serviço ou do comandante do navio, ou do prático, se no caso estiver no porto. É claro que com o prático a bordo, a regra muda no caso. Então o prático não pode estar dando ordem direto para o timoneiro, vai depender do comandante do navio. Preste bem atenção. O comandante der oportunidade para o prático, der ordem, não passa disso, sem passar por ele, direto para o oficial de náutica ou para o timoneiro, aí então a responsabilidade é do comandante de qualquer coisa que acontecer. Se o prático der uma ordem para o timoneiro, em vez de ele carregar o leme para boreste, ele der para o bombordo do navio encalhar,
A culpa é de quem? Do prático? Não, é do comandante. Porque ele não tinha nada que deixar o prático dar ordem para o timoneiro carregar um leme para o lado errado. Então, o prático tem que passar primeiro pelo comandante, comandante para o oficial de serviço, e oficial de serviço para o timoneiro. É assim que é o negócio lá do navio, lá. A administração do navio é a parte correta, né? Segue os trâmites, né, da oficialidade, né? Vai de cima para baixo. Então, como o prático ele é só um contratado da empresa, não quer dizer que ele é subalterno, não. O prático ele está no mesmo nível do comandante, mas só quem manda a bordo é o comandante, não é o prático. Então, a ordem do comandante é prioritária sobre as ordens do prático. Então, o prático vai dar ordem para o comandante fala para o timoneiro: leme 15 graus a boreste ou a bombordo. Então, o timoneiro vai carregar o leme 15 graus para o bordo que o comandante mandar e vai repetir: comandante, o leme está 15 graus a boreste ou a bombordo. Ele tem que repetir a frase que o comandante falou para ele, para a gente saber que o leme está carregado para aquele bordo. Se o comandante disser assim: olha, timoneiro, 15 graus de leme a boreste, e o timoneiro não falar nada, então ele vai ficar sem entender o que foi que o cara, para onde carregou o leme. Porque além de o visual, você está vendo lá na tepara do passadiço, a repetidora da giroscópica e a repetidora do ângulo do leme, a repetidora do ângulo do leme na tepara, na frente do timoneiro. Tem aqui no piloto automático também a repetidora também do ângulo do leme, que vem lá da máquina do leme para cá o sinal, para você ver. Se você botou 15 a boreste, vai aparecer lá na tepara 15 a boreste. E o comandante vai saber que você errou. Se jogar o leme, como acontece isso no navio, lá normal. Às vezes aquela monte de gente no passadiço atrapalha a navegação, principalmente a navegação portuária, que é uma navegação de segurança. Então, dentro da navegação de segurança, você não pode cometer esse tipo de erro, que você pode jogar um navio em cima do outro que está fundeado, ou outro navio que vai passar próximo de você, ou jogar um navio para as pedras, para cima do porto. Então, essas ordens de leme tem que ser seguida na marca e com respeito também às autoridades que tem no passadiço do navio. Então, eu digo, leme 15 graus a boreste tem que ser seguido, 15 graus a boreste, e o timoneiro tem que responder. Leme a meio, aí o timoneiro vai botar o leme a meio, ele vai repetir: leme a meio, comandante. Quando tiver a meio, ele vai dizer: comandante, o leme está a meio. Comandante, o leme está a meio. Ele tem que repetir assim: comandante, o leme está a meio. Leme todo a bombordo a boreste. Vai carregar o leme todo para o bordo do boreste, repetindo de novo para o comandante: quando o leme estiver todo a boreste, vamos bordo. Alivia o leme. Essa ordem de aliviar o leme é o seguinte: você está com o leme carregado todo para boreste, para bombordo, ou está com determinado grau, por exemplo, acima de 20 graus, carregado o leme, acima de 15 graus, carregado o leme para um bordo ou para o outro. Aí eu digo: timoneiro, alivia o leme, quer dizer, ele vai deixar o leme a 15 graus de um bordo ou do outro. Se eu tiver com o leme 20 a bombordo, ou 20 a boreste, ou 30 a bombordo, ou toda a boreste, ou toda a bombordo, alivia o leme, timoneiro. Aí ele vai trazer o leme até 15 graus, porque essa ordem de aliviar o leme é trazer o leme até 15 graus, para um bordo ou para o outro, certo? Eu vou botar aqui para ficar bem claro. Alivia o leme. Vou botar aqui, que faltou botar aqui. Aliviar o leme até 15 graus para um bordo ou outro. Tem que ajeitar aqui o slide. Aliviar o leme até 15 graus para um bordo ou outro. É assim que se diz. Comandante, o leme está a 15 graus a boreste ou a 15 graus a bombordo. Quando eu dou a ordem, alivia o leme, timoneiro, aí ele vai diminuir o leme que está acima de 15 graus
um bordo para o outro, e vai deixar até 15 graus para boreste ou para bombordo, conforme esteja o leme para um lado ou para o outro lá, o aboreste ou a bombordo, do meio leme. Assim como vai essa ordem de leme aqui também, assim como vai, quer dizer, se eu disser assim para o timoneiro, governa o rumo 270 graus, aí o timoneiro vai guinar o navio, se estiver no rumo lá 230 graus, eu digo, timoneiro, governa o rumo do navio agora a 270 graus, por favor. Aí ele vai levar o rumo até 270. Quando tiver 270, ele vai dizer, comandante, o rumo do navio está agora a 270 graus na giroscópica. Aí você vai dar obrigado para ele, né? E vai dizer, assim como vai. Aí, por exemplo, se ele sair um pouco do 270 e for para 275, numa guinada que ele der lá, claro, com o movimento do navio, né? Do vento. Aí se ele botar 275, aí o comandante achar que aquele 275 é o melhor do que o 270, aí diz assim, assim como vai, timoneiro. Aí o timoneiro vai dizer, o rumo agora, comandante, está 275, então marca assim. Marca assim quer dizer, vai nesse rumo que eu estou dizendo aí, 275, não mais 270, deu para entender? Então ele vai dizer assim como vai. Aí o timoneiro vai dizer, olha, o rumo agora está 270, 275, era 270, mas o navio guinou por uma guinada aí que deu de onda, o vento, 275, então, assim como vai. Aí ele vai botar 275 o tempo todo, e dizer, comandante, o rumo agora é 275, então marca assim é persistir naquele rumo. Deu para entender agora? Tá? Marca assim o governo o rumo. Então, como eu falei agora há pouco, né? Eu tô com um rumo aqui 180 graus, eu vou botar para 200, aí eu pergunto, assim como vai, timoneiro? Aí vai dizer, olha, estou com rumo 180 graus. Marca assim 190 graus. Aí ele vai guinar o navio até 190 graus e vai marcar assim lá. E quando tiver 190, ele vai dizer para o comandante, comandante, o rumo agora é 190 graus. Aí o comandante, então marca assim. Marca assim aqui, para persistir naquele rumo o tempo todo ali que ele quer, o comandante ali. O item 7, governar o rumo de. Aqui quando ele diz governar o rumo de, ele vai dizer o nome do rumo, o número do rumo que ele quer, magnético ou giroscópico. Então, governar o rumo de 270 graus, vai falar para o timoneiro. Magnético, aí ele vai olhar para cima e vai ver o rumo magnético lá com 270 graus. Governar o rumo de 270 graus giroscópico, aí ele vai ver para a agulha giroscópica na frente dele lá, que está no passadiço, no timoneiro, né? Ou então na tepara que está lá, a agulha giroscópica repetidora, da mestra, da principal ou da secundária, o sinal lá está lá, repetidora, ele vai governar 270 graus. Como está marcando a proa? Quando o comandante perguntou para ele, para o timoneiro, como está marcando a proa, aí o timoneiro vai dizer, comandante, a proa está com 180 graus, ou 90 graus. Comandante, a proa está a 90 graus, e o comandante vai dizer, marca assim 90 graus, marca assim esse governo aí. Quebra a guinada. Essa ordem aqui de quebrar a guinada é, por exemplo, eu estou com rumo aqui, desculpe, estou com rumo indo com o navio aí de 45 graus, aí eu vou dar uma guinada brusca para 90 graus. Aí para dar essa guinada brusca para 90 graus, eu tenho que carregar bastante o leme, para um bordo, né, da guinada, e o navio seguir mais rápido a proa para esse novo rumo, né? Estou com 45, vou para 90. Então estou marcando assim o rumo de 45 graus. Eu digo, o timoneiro, governa agora o rumo 90 graus. Aí ele pega, carrega o leme todo para boreste, no caso indo para a direita, né, de 45 indo para 90, é leme para boreste, toda boreste. Aí quando ele chegar às proximidades de 90 graus, aí o comandante fala para ele quebrar a guinada. Aí ele sabe que tem que jogar o leme para o bordo oposto para poder a proa ir segurando e parar em cima do 90 graus. Quer dizer, eu estou com o leme todo a boreste, ou 20 a boreste, ou 30 a boreste, e o navio está guinando rápido, não chegar às proximidades do rumo que eu quero. Aí eu digo para o timoneiro quebrar a guinada. Aí ele bota o leme a meio primeiro, aí o navio vai segurando a guinada e depois ele bota
o leme para o bordo oposto, até chegar em 90 graus, que eu quero, né? Que eu quebrei a guinada de 45 para 90, mudei o rumo de 45 para 90. Aí quando estiver em cima do 90, o comandante manda ele marcar assim. Marca assim esse governo aí de 90 graus. Então é assim quebrar a guinada, é você botar o leme para o bordo oposto para poder parar a proa. Governo no automático, isso aqui é mais fácil o item 10, né? Governo no automático é passar do governo manual para automático. Geralmente quem passa o governo do manual para automático, sobre a ordem do comandante, o próprio comandante ele vai lá, ele dispensa o timoneiro, pega no timão e passa o governo para automático. Ou então ele pede para o oficial de serviço, que não passa disso, que é o mais certo, né? O comandante é o comandante, o oficial de serviço está para isso, para fazer, botar o navio no piloto automático. Então o oficial de serviço dispensa o timoneiro, aí o timoneiro passa a ser vigia, no caso, na saída do porto, né? Ele não vai ser dispensado para ir para o camarote dele, não. Ele vai ser dispensado para ficar de vigia na asa do passadiço, de boreste ou de bombordo, vai depender do comandante que quiser. Olha, vai lá, passa do passadiço e fica de olho na navegação lá fora lá. Qualquer coisa pode chamar a gente aqui. E o governo automático você passa para o piloto automático. E aí daquele momento em diante o navio vai seguir no automático. Então essa aqui é a aula de número 4. Terminando aqui. E vamos gravar depois a aula de número 5, né? Então nós gravamos a aula de número 1, número 2, número 3, número 4, o vídeo aula. E vamos passar aí para plataforma do IAD. Obrigado a todos aí. Qualquer coisa, estamos lá no fórum e no chat, né? Para fazer as perguntas.